Graça e paz, meus amados em Cristo Jesus. Fala para vocês, apóstolo Manuel Israel, servo de Jesus Cristo, chamado para formar líderes e alicerçar o povo na doutrina, bem como refletir a visão de Deus. Vivo cá em Cabinda, sou casado, pai de 4 filhos, e nesse instante tenho o privilégio de falar para todos vocês que me acompanham. De antemão quero parabenizar e louvar a Deus na tua vida. Você que está na província de Cabinda, Luanda, Uís, Zaire, Huila, quiçá você que está também em Moçambique, e até podemos dizer, né, quem está em Brasil também, que Deus abençoe. O nosso Deus está em todos os lugares. Isso é uma bênção e um facto. Louvado seja Deus. Então, neste momento, nós estaremos falando da palavra de Deus e acredito que Deus vai mover o teu coração, vai lhe ensinar bastante, porque neste momento vamos ouvir então a palavra digna de toda aceitação. Glória a Deus. A palavra de Deus que vamos ouvir agora será lavrada na carta de Colossenses, capítulos 1, versículos 15 até 17. Assim diz a bendita, sagrada e poderosa palavra do Deus poderoso. Versículos 15 do capítulo 1, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16 do capítulo 1, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O último versículo 17 do capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te louvamos nesta noite, neste momento, nesse instante em que a tua palavra será pregada. Nós entregamos os nossos corações, a nossa alma diante da tua presença, para que o Senhor fale, para que a sua palavra entre dentro de nós, cause transformações e aumente o nosso entendimento, a fim de que nós possamos ser edificados na perfeição conforme a tua vontade. Pai, nós colocamos todos os irmãos que estão em diferentes pontos desse universo na tua presença. Senhor, eu coloco os irmãos que estão em Cabinda, aqueles que estão em Luanda, aqueles que estão no Soio, aqueles que estão na Huila, aqueles que estão no Ambo, no Namibe, aqueles que estão em Moçambique, os que estão em Portugal, sei que temos aqui também, aqueles que estão em Brasil, coloco-os na tua presença, Pai, que esse grupo sirva como ponto de encontro espiritual de todos nós e que o Senhor venha falar poderosamente para todos, independentemente de onde a gente esteja, que essa palavra faça com que nós percebamos o quão elevado Cristo foi e o quanto nós temos que nos reverenciar diante dele e manter-se firme diante da sua vontade, para que não possamos nos afastar da tua verdade, porque na verdade nossos pés devem manter-se firmes, bem ajustados e bem assentados na doutrina, no que é bom para edificação. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos e assim entregamos esse momento da palavra nas tuas mãos. Pai, nos usa, fale poderosamente conosco neste momento. Em nome poderoso de Jesus, nós assim oramos e dizemos amém, glória a Deus. Nós lemos a carta de Colossenses, escrita pelo apóstolo Paulo, no ano 62 depois de Cristo, quando Paulo esteve preso na Roma. O tema principal dessa epístola é a supremacia de Cristo. Na verdade, Paulo escreveu essa carta que depois o seu filho na fé, Epáfras, levou para a igreja de Colossenses, com o intuito de advertir todos os crentes daquela igreja. Amados irmãos, a igreja de Colossenses não é Paulo que fundou. Quem fundou essa igreja foi o seu filho na fé, Epáfras. Epáfras fundou essa igreja que estava situada na Ásia Menor, e esse Epáfras, durante o momento que cultuavam com seus discípulos, seus crentes, durante a convivência, ele percebeu uma grande ameaça que havia ao redor deles naquela altura. Essa ameaça era praticamente 4 movimentos que eram contra a doutrina cristã, dentre os quais temos o gnosticismo, depois vem o
misticismo, segue o asceticismo e, finalmente, o monasticismo. Então, esse jovem Epáfras, percebendo o perigo que estava a correr, porque também não era assim tão assentado na doutrina, então achou necessidade de recorrer ao seu pai na fé, Paulo, para obter mais experiência, mais conhecimento da parte de Deus. Foi assim que ele decide sair da Ásia Menor, vai até em Roma ao encontro do seu pai na fé, Paulo, para pedir orientações. Mas só que quando ele vai, ele começa a relatar a diferença que cada esse movimento apresentava e o perigo que poderiam enfrentar. Então, foi assim que Paulo decide escrever essa carta de Colossenses para despertar todos os crentes da igreja do Epáfras, a fim de que pudessem manter-se bem assentados na doutrina de Cristo. O Epáfras chega diante de Paulo e diz assim, vou tentar aqui conjecturar a conversa. Paulo, olha lá na igreja onde eu dirijo, tem muitos movimentos ao redor e estão tentando nos contagiar, dentre os quais tem lá o gnosticismo. Eles são dualistas, eles acreditam que a matéria é má e o espírito é bom. Para eles, a salvação é alcançada através do conhecimento esotérico, ou seja, a gnose tem a ver com o intelecto, a parte da inteligência, a parte metafísica. E também ele começa a relatar, Paulo, não só esse gnosticismo, mas também tem lá misticismo. Os misticistas são pessoas que acreditam na devoção exagerada. Estão a dizer que para nós termos a salvação, podemos também depender dos anjos. Por meio dos anjos de Deus, nós podemos chegar até a Deus. Ou seja, os anjos são mediadores. E Paulo começa a perceber o grande perigo que estava a correr aquela igreja. E ele ainda não para por aí. Fala, Paulo também tem asceticismo. São pessoas que acreditam na doutrina filosófica. Segundo eles defendem que a obtenção, ou seja, a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos pode nos fazer atingir a perfeição. Paulo disse, meu Deus, mas onde é que eles se saíram? Eles, não, Paulo não terminou. Ainda tem mais o monasticismo. Acho que os amados não sabem que o monasticismo é um movimento muito perigoso, que na altura, quando a igreja não estava ainda assim bem assentada, ele desviou muitos cristãos. Até inclusive hoje a igreja católica está assentada no movimento monasticista. Segundo os monasticistas, eles acreditam dizendo que a salvação vem por meio de obras. Então, segundo eles, devem mortificar a carne. É por isso que na igreja católica aplicam um celibato, tipo, homens não casam, ok? Ficam sem casar, sem ter filho, porque segundo eles está se doar para ter a salvação. Jejuam muito e Paulo começa a perceber o grande perigo, porque na verdade, amados em Cristo, nós sabemos que a salvação não é por meio de obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Amados, o nosso tema é este: a supremacia de Cristo. Então nós começamos a nos assentar no primeiro versículo que nós lemos do capítulo 1 de Colossenses, que é o versículo 15, que diz assim, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ok, glória a Deus. Muita gente, quando vê esse versículo 15 do capítulo 1 do livro de carta de Colossenses, que diz que Cristo é o primogênito de toda a criação, eles pensam logo, voluntariamente, segundo eles a revelação, de que Jesus Cristo é a primeira criatura que Deus criou, ou o primeiro ser que Deus fez. Mas deixa dizer que Jesus é tão Deus quanto o Pai. Nós não podemos colocar Jesus Cristo no nível da criatura, porque se assim o fizermos, estaremos a reduzir e estaremos a ferir a doutrina cristã e logo seremos vistos como hereges. Então eu quero dizer, para nós entendermos esse termo aqui, Jesus é o primogênito de toda a criação, nós temos que ir na cultura judaica para percebermos esse termo primogênito. Ok, a palavra primogênito, segundo a cultura judaica, significa dizer importante, ou então responsável. E nós podemos ver, segundo a Bíblia, que os primogênitos eram os primeiros filhos dos homens, segundo o que Moisés escrevera. Mas, porém, se nós irmos na Bíblia, no concreto, vamos ver que Jessé tinha vários filhos, dentre os quais Eliabe era o primogênito. Mas a Bíblia fala no Salmo de Etã, no seu número 89, versos 27, então o Ezrita vai dizer que Davi é o primogênito do seu pai, e é primogênito e maior dentre os reis da terra. Logo, Davi, sendo o último, está a ser primogênito.
Então a palavra primogênito não é só o primeiro filho, não. É também aquele que é mais importante, o responsável. Não vamos parar por aí. Vamos descer. Jacó tinha vários filhos. Nós sabemos que o primogênito foi o Rúben, né? Tinha 13, uma menina, tinha 12 rapazes, nesse caso uma menina. Mas a Bíblia diz que o Rúben era primogênito. Mas nós percebemos, lendo a Escritura, que José é que tinha a bênção de primogenitura. José não era o primogênito, mas está aí. A Bíblia diz que José tinha a bênção de primogenitura. Todos os seus irmãos perceberam isso. Vamos descer mais para não parar por aí. A Bíblia fala que Isaac tinha 2 filhos, né? Tinha Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito. A Bíblia diz que Esaú tinha fome, pediu guisado de Jacó e disse que a partir de hoje você será primogênito. Deus levou em consideração. E Jacó foi tido como primogênito de Esaú, ou seja, de Isaac, mesmo sendo que o Esaú é o primeiro. Aí estamos a ver. Então, amado, quando a Bíblia fala que Jesus é o primogênito de toda a criação, está a dizer que ele é antes da criação, é o mais importante dentre tudo e todos e é o responsável por tal criação. Já vamos ver isso aqui daqui a pouco. Glórias a Deus. No versículo 16 do capítulo 1 da carta de Colossenses diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas. Aí está. Porque nele foram criados. A palavra nele foram criados quer dizer que Jesus é o fundamento. Todas as coisas foram criadas sobre ele. E se firmam nele. Está aí. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Começa a explicar. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele. Aí está tudo bem. E para ele, my God. Jesus é o responsável pela criação e é o dono de toda a criação. A Bíblia diz, porque nele foram criadas todas as coisas. Isso quer dizer que tudo foi criado por ele. Como? Ele é palavra. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulos 11, versículos 3, de que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, Deus criou o mundo falando, e nós sabemos que Cristo é palavra. Então, se Deus usou a palavra para criar todas as coisas, logo a palavra que Deus que criava todas as coisas é Cristo, então todas as coisas foram criadas na base da palavra, logo é por meio da palavra que tudo que existe, existiu ou tornou existente. Isso quer dizer que Cristo é o código que Deus usou para criar todas as coisas. Significa dizer, amado irmão, que todas as coisas que existem foram criadas pela palavra que é Cristo. Aqui começamos a entender o seguinte mistério. Logo, a terra ouve e obedece, porque a terra foi criada por meio da palavra. Logo, as árvores ouvem e obedecem, porque foram criadas na base da palavra que é Cristo. Logo, os céus também ouvem e obedecem, porque foram criadas na base da palavra. Cristo está no centro de toda a criação. Toda a criação tem Cristo envolvido. Amado, já parou para pensar, você acorda de manhã, olha para o céu, uau, esse céu foi criado pela palavra de Deus, essa palavra é Cristo. Então Cristo criou os céus. Uau, essas árvores foram criadas pela palavra de Deus, que é Cristo. Logo, Cristo criou essas árvores. Isso quer dizer, se nós termos Cristo, então podemos dizer para a árvore seca, vai secar. Por quê? Porque eu tenho Cristo, que é palavra, uso a mesma palavra que Deus usou para criar as coisas. Agora seca, ela vai obedecer. Daí, então, o nosso entendimento se torna claro quando vamos ir no livro de Deuteronômio, capítulos 30, versículo 19 até 20, quando Deus vai dizer assim, olha, hoje eu tomo por testemunha os céus e a terra, que estou a te propor esse negócio. Se você crer na minha palavra vivas, fora disso você morre. Deus está dizendo, céu e a terra são minhas testemunhas. Mas como é que coisas criadas vão ser testemunhas se não ouvem, não vejam, não veem, perdão. Então estamos a ver que tudo que Deus criou na base da palavra. My God. Meu Deus! E nosso entendimento se abre muito mais ainda. Conseguimos perceber que quando nós estamos a criar uma coisa, nós criamos as coisas na base da ideia, dos pensamentos. E onde vivem os pensamentos? Os pensamentos vivem na mente. Logo, Cristo é os pensamentos de Deus,
Cristo está na mente de Deus. Logo, tudo que Deus pensa para nós de bem é Cristo. É por isso que ela apresentou Cristo como o centro de todas as coisas. Logo, se nós termos Cristo, o nosso pensamento será Cristo. Aquilo que a gente fazer, Cristo será visto. É por isso que Paulo disse que nós somos cartas que o mundo vai ler, porque nós representamos Cristo. Assim como o mundo foi criado por causa de Cristo, e o mundo é uma representatividade de Cristo, logo todos nós que existimos, que tínhamos se desviado da presença de Deus, temos que voltar para continuarmos a representar Cristo. Se todos nós termos Cristo, logo nós vamos representar a glória de Deus na terra. A glória de Deus na terra, que é a representatividade de Cristo. Glória a Deus. Daí entendemos que Cristo é mesmo o supremo. A supremacia de Cristo está em tudo. Não está só naquilo que Ele fez por nós, mas também por Deus usar a palavra que é Cristo para criar todas as coisas. Está aí. Cristo é o supremo de Deus. Está aí. Está aí, está aí, está aí. Quando olhamos para os céus, Cristo. Olhamos para a terra, Cristo. Olhamos para as árvores, Cristo. Olhamos para tudo, Cristo. Cristo está envolvido em toda a criação de Deus. E a Bíblia diz, não somente envolvido, Ele é que criou. E tudo que existe subsiste, quer dizer, permanece por causa dele. My God. Glória, 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 glória. É por isso que Paulo ficou tão irado quando seu filho Epáfras lhe fala, Paulo, olha, esses gnósticos estão a dizer que a matéria é negativa, é má. Paulo disse, meu Deus, isso é perigoso. Porque se a matéria for negativa e o sangue que nos salva veio do corpo de Cristo, logo já estão contra a doutrina da remissão dos pecados, logo já estão contra a doutrina da glorificação, porque nós somos glorificados, vamos ser glorificados por meio do corpo transformado. Logo essas pessoas não entendem a palavra. Paulo fica tão irado e escreve então falando sobre a supremacia de Cristo. Paulo começa a dizer, Cristo é superior que tudo que estava a falar, é superior que os anjos, é superior que dominações, que tudo, porque tudo que vocês admiram foram criados por Ele. E por Ele subsistem. Oh, glory. A Bíblia fala que Deus, quando cria todas as coisas em Cristo, Deus cria todas as coisas perfeitas e coloca Adão e Eva como governador, né? Aquele que Deus estabelece aí no jardim para reger toda a criação. Só que veio então o Satanás, enganou o homem e assim a morte entrou no jardim, entrou no mundo. A morte afetou o homem por causa do pecado. E a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulos 15, versículo 21, assim como a morte entrou por meio de um homem, assim também a ressurreição dos mortos vem por meio de Cristo. Está aí a supremacia de Cristo no homem. O homem provocou um problema que ele mesmo não conseguia resolver, porque a morte, amados irmãos, é o maior inimigo do homem. A morte é maior até que o próprio Satanás, porque Satanás um dia também será condenado à segunda morte. Morte eterna. A Bíblia fala que o homem tem 4 inimigos. O primeiro inimigo é a carne. O segundo inimigo do homem é o mundo onde o homem vive. O terceiro inimigo é Satanás. O quarto, que é maior, é a morte, né? Que será o último inimigo a ser destruído. A Bíblia fala que quando a morte entra no mundo, primeiro separou o homem de Deus por causa do pecado. O homem ficou fora da glória, nesse caso já morto. E como não bastasse, a morte começou a eliminar os homens. Por quê? Se o homem não está mais em Deus, então não tem mais poder. Logo estamos a ver que o homem provocou um problema que ele mesmo não conseguiria resolver. Então, daí, começamos a entender sobre o princípio fundamental da doutrina da ressurreição dos mortos. Por isso temos que pregar isso nas igrejas, porque tem muita gente que sente medo da morte. A Bíblia fala de pelo menos 8 pessoas que morreram e foram ressuscitadas dentre os mortos, dentre os quais a 8ª pessoa foi ressuscitada e vive para sempre, mas outras ainda tornaram a morrer e permanecem mortas até o dia de hoje. Vamos lá. O primeiro que morreu e foi ressuscitado é o filho de um casal já velho, avançado em idade. A Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 até 38, de que Eliseu foi diante de um casal já avançado em idade, fez com que eles tivessem filho, o filho morreu. Depois Eliseu foi lá e ressuscitou o filho. Com certeza que o filho viveu, casou, teve filhos e tornou a morrer. A morte lhe venceu. A segunda pessoa que a Bíblia fala que foi ressuscitada dentre os mortos é um homem que morreu e lhe sepultaram na sepultura onde havia os ossos de Eliseu, ou onde o Eliseu foi sepultado. Essa verdade está em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. A Bíblia fala que esse homem, quando toca os ossos do profeta Eliseu, ele revive. E com certeza casou, teve filhos, mas depois a morte lhe venceu e tornou a morrer. Estamos a ver que todos os homens estão a morrer. Ok. Segundo é a filha de Jairo.
milagreiro, né? Jesus foi lá e ressuscitou, está em Marcos 5, 21 a 43, com certeza casou, teve filhos, mas depois a morte lhe venceu, tornou a morrer. Então, o quarto é o filho da viúva de Naim, está em Lucas 7, 11 a 17, que com certeza também Jesus lhe ressuscitou, ele casou, teve filhos, mas a morte lhe venceu e tornou a morrer. Oh, morte, se faz de forte. Aí temos também o Lázaro, que morreu, Jesus foi lá e ressuscitou. Com certeza, Lázaro viveu depois de um tempo, morreu. Está em João, capítulos de números 11, no versículo 1 até 29. Está essa verdade. Lázaro também foi vencido, meu Deus. E temos aí também a Dorcas, né? Que a Bíblia fala que o Pedro foi lá e ressuscitou a Dorcas, está em Atos 13, mas só que depois essa Dorcas também viveu e morreu. A morte tornou a lhe vencer. A sétima pessoa que a Bíblia fala que morreu foi ressuscitada dentre os mortos é um jovem chamado Eutico, muito desconcentrado, que vivia em Troas. Enquanto Paulo pregava numa igreja de 3 andares, ele estava no último andar, sentado ao lado da janela, e estava a sonecar. E a Bíblia diz que Paulo pregou naquele dia até meia-noite, com um vento que fazia, ele começou a sonecar, de repente caiu e morreu. Com certeza Paulo ressuscitou e tornou a morrer depois. A morte também lhe venceu. Então a morte venceu 7 pessoas. Então a morte começou a se fazer forte. Uau! Eu venci 7 pessoas que foram ressuscitadas dentre os mortos. Eu morto e sou forte. Eu morto e sou forte. E a morte queria se confundir com Jesus. Não sabia que Jesus queria ser o Supremo de Deus. Aí vai. Viu Jesus, a morte diz, vou matar Jesus. Tudo bem, Jesus veio para morrer por nós, não por causa da morte. Jesus morre por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que quando Jesus morre na cruz, vou tentar conjecturar o quê? A morte ficou de pé diante da cruz, diz Jesus, eu te venci, eu morto e sou forte. Jesus foi sepultado. No primeiro dia a morte fez festas e Jesus não ressuscitou. No segundo dia, a morte mostrou os músculos, diz eu morte, sou forte, venci o Supremo de Deus. Jesus também não ressuscitou no segundo dia. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia a vida, para provar que é mais forte do que a morte, ressuscita dentre os mortos e de uma vez por todas venceu a morte. E a morte foi derrotada para sempre. Logo, uau, já não precisamos temer mais a morte. Temos uma grande solução. Se a morte veio por meio de Adão e todos começaram a sentir medo, já temos a solução. Jesus Cristo é o primeiro dentre os mortos. A primícia de Deus dentre os mortos. Logo, não precisamos temer mais a morte porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ele mesmo falou em João capítulo 11 de que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus, Jesus ressuscitou. Está aí, ele é supremo. Nem a morte consegue lhe deter. Jesus é incrível. Não, Jesus é maravilhoso. Uau! Bem, eu como sou pregador e gosto de conjecturar, vou aqui tentar conjecturar para os amados perceberem. Quando Jesus esteve na cruz, em outras palavras, é como se Deus estivesse a pregar, Deus Pai estivesse a pregar, dizer assim, toda a terra, todos os pecadores, homens desviados, vocês que me abandonaram, agora está aqui a minha solução, meu filho Jesus está aqui. Ei, vocês todos, olham para ele, está aqui a solução, olham para Jesus. E todos quanto olham para Jesus, alcançam a salvação, alcançam o perdão, alcançam a justificação e recebem a glorificação. A Bíblia fala, assim como Moisés levantou a serpente ardente de metal no deserto, para que todos aqueles que foram picados pela serpente ardente, quando olhassem para a serpente levantada por Moisés, vivessem, fossem curados, assim também Deus Pai levantou seu filho e diz, está aqui Jesus, a solução para todos vocês. Ei, olham para aqui. E aqui temos uma mensagem de Deus para nós, olhando para Jesus. Temos que olhar para Jesus. Quem não olha para Jesus está perdido. Mas quem olha para Jesus está a olhar para a solução. Está a olhar para a solução de Deus. Está a olhar para a direção certa. Está a olhar para aquele que Deus colocou acima de todas as coisas. Para aquele que Deus centralizou todas as coisas, quer visíveis, quer invisíveis. Jesus Cristo é a solução de todas essas coisas. Glória a Deus. É por isso que Jesus, quando estava na terra, ele mesmo fala no livro de João, né? Porque assim escreveu João, no seu capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque o Pai centralizou todas as coisas em Cristo. Antes, Satanás tinha acesso a Deus, queixava as pessoas, mas agora, quero ver Satanás ir a Deus queixar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não pode passar por Cristo, logo não tem mais caminho para Satanás diante de Deus. A Bíblia fala que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo, como é supremo de Deus, aqui podemos tentar enquadrar. Jesus também é visto no tabernáculo que Moisés
edificou. O tabernáculo, sabemos, amados, tinha 3 partes. Tinha o pátio, tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos. O pátio representa o caminho, está aí, Jesus é o caminho. O lugar santo representa a verdade, está aí, Jesus é a verdade, glória a Deus. O lugar santo dos santos representa a vida. No lugar do caminho, ou seja, no caminho, no pátio, tinha 2 coisas, 2 objetos preciosos. Tinha o altar do holocausto, onde sacrificavam. Então não basta só estar no caminho para sacrificar. Também tinha a bacia, né, de bronze, onde lavavam as mãos, mais conhecido por lavatório. Amados, não basta estar no caminho, onde você tem a palavra, onde você consegue dar oferta. Você precisa entrar onde está a verdade, porque na verdade encontramos o altar de incenso, é aí, onde nossas orações são respondidas. Porque na verdade encontramos o candelabro onde tinha a luz. Nós precisamos ver onde estamos aí. É na verdade onde tinha a mesa dos pães, onde havia alimentação. Nós precisamos sair do caminho para entrar na verdade, onde tem a resposta das nossas orações, a alimentação para o nosso espírito e a luz para os nossos caminhos, como disse Davi. Glória a Deus. E finalmente, o lugar santo dos santos, que representa a vida, encontramos lá a arca, né? Onde tinha as leis, glória a Deus, e também glória a Deus. Amados, agora aqui quero apresentar o contrato de Deus com o seu Filho Jesus. Ok, a princípio sabemos que Deus é rei. E se nós voltarmos um pouco na história dos reis, vamos ver que quando um rei morresse, o seu filho é que reinava no seu lugar. Então, a Bíblia diz que Deus é imortal. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, Deus é imortal, Deus não morre. Então, como Deus não morre, quando é que seu filho Jesus poderia reinar? Então, Deus traçou um plano, mandou Jesus para vir na terra morrer pelos homens como Salvador, porque Jesus também não era conhecido pelos homens. Nós sabíamos só que Deus tem um filho que viria, ninguém conhecia Jesus. Então Deus traçou um plano para nos apresentar o seu filho para todos nós, porque nós não conhecíamos. Na verdade, o Filho de Deus sempre existiu. Ele criou todas as coisas, mas nós não sabemos. E por isso é que nós não conseguíamos lhe louvar e lhe glorificar. Mas Deus decidiu tornar o mistério escondido tão claro para nós, para que todos nós víssemos a bondade, a humildade, a supremacia do seu maravilhosíssimo Filho. Então Jesus, por obediência, veio ao mundo cumprir o plano do Pai. A Bíblia diz que ele veio, morreu por nós, nos concedeu a salvação. Atenção, que Cristo quando veio, ele se despiu. A palavra diz, despiu-se da sua glória, tornou-se homem e sendo homem ainda desceu na posição de servo. Sendo servo, entregou-se à morte, e morte de cruz. Ok, grande humilhação. Deus desceu, homem, servo, morte, e morte de cruz. Quer dizer, crucificava um grande criminoso, alguém que cometeu uma pena grave. Mas nós entendemos em mistério que Jesus morreu na cruz porque o pecado começou na cruz, né? Vamos assim dizer. Ou seja, o pecado começou numa árvore. E nós sabemos que Adão comeu o fruto de uma árvore, então o problema também tinha que ser resolvido numa árvore. Nós sabemos que a cruz é praticamente madeira lavrada é tronco lavrado de uma árvore, glória a Deus. Então, tinha que ser consumado mesmo assim, glória a Deus. Então, é assim que acontece. A Bíblia fala que Jesus veio ao mundo e morre por nós na cruz. Depois de ter morrido na cruz, a Bíblia diz que ele ressuscita no 3º dia, depois de 40 dias, ascende para os céus, e a palavra diz que quando ascende para os céus, assentou-se à direita de Deus Pai. Está aí. Deus exaltou o seu Filho soberanamente, lhe colocou à sua direita. A pergunta é, mas Jesus sentar à direita do Pai, o que é que isso quer dizer? Isto quer dizer que o Pai exaltou seu Filho soberanamente na mesma posição de igualdade com ele. Eu já ouvi alguém dizer que não, Jesus foi exaltado soberanamente, mas numa posição inferior ao Pai. Não! É na mesma posição, porque Jesus está sentado à direita do Pai, à direita, na mesma posição. Olha só, a Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6, que só há um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Agora, Deus exaltou seu Filho soberanamente, lhe colocou num lugar que ele agora, olha só, ele agora já é sobre todos, por todos e em todos. Amados, não mudou nada, mesma posição, está aí, está aí. Então, está aí a supremacia de Cristo. Não podemos reduzir
Jesus. E a Bíblia ainda fala, o escritor de Hebreus escreve, né, aos Hebreus 10, 12, vai dizer que Jesus está sentado à direita de Deus. Confirmou, mesmo também o Estevão, quando morre, ele viu Jesus sentado à direita do Pai. Glória a Deus. Em Filipenses capítulos 2, versículos de números 6 até 11, descreve essa verdade. Mostra como é que Deus, Pai, exaltou seu Filho soberanamente. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículos 6 até 11, diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Está aí, Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Uau, que humilde. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Meu Deus, ele sozinho se reduziu, tomando a forma de servo, igualando seus homens. Sabemos que, eu acho que é o profeta Balão que disse no livro de Números, ele disse que Deus não é filho do homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas agora estamos a ver aqui que Deus não é homem, já se tornou homem. Oh, meu Deus, my God. Não há regras para Deus. E está escrito assim, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ei, my God. Veio sendo homem, ainda por cima se entregou embora a morte e morte de cruz. Amados, Jesus não foi morto. Atenção, não lhe mataram. Não eram os homens que lhe mataram, tipo, foi morto. Não. Aquilo não foi homicida. Ninguém lhe matou, mas é o Pai que lhe entregou. O Pai entregou o seu filho. Paulo fala, acredito que é na carta de Efésios, que ele diz que Deus que nem seu filho poupou. Foi o Pai que lhe entregou a morte. Então Jesus veio para morrer por nós. Por isso é que ele morreu publicamente, para nós, todos nós vermos o sacrifício puro, imaculado, santo de Deus. Sacrifício perfeito. Então o Pai lhe entregou a morte. Mas ele mesmo é que se entregou à morte. Por que se entregou? Como uma ovelha muda, porque a ovelha não é rebelde. Ok? A ovelha é humilde. Ele sozinho se entregou à morte. E morte de cruz. Quer dizer, que uma morte justa, né? Ele mesmo se entregou para morrer por causa de nós, né? Que bênção. A morte é justa, mas num lado nós vemos injustiça. Jesus era inocente. Nós éramos culpados. Ele, sendo inocente, decidiu culpar-se para que nós que éramos culpados fôssemos inocentados. Isso parece injustiça, mas não é. É isso que nós chamamos de amor. É isso que nós chamamos de perdão. É isso que nós chamamos, glória a Deus, de misericórdia. Ele teve misericórdia de nós. Aquilo que nós não poderíamos suportar, não conseguiríamos vencer, ele suportou e venceu por nós. Por isso é que a palavra ainda fala em Hebreus capítulo 2, versículo 18, naquilo que ele sendo tentado e padeceu, sempre pode ajudar aqueles também que passam pelo mesmo. Glória ao nome de Jesus. Vamos prosseguir. No versículo 9 diz, pelo que também Deus o exaltou. Oh, olha só. Ele não teve por usurpação ser glória a Deus, foi muito humilde, se humilhou, se reduziu, glória a Deus, se tornou homem, depois se entregou à morte, foi obediente, se entregou à morte. O pai viu, meu Deus, meu filho é muito humilde. Aqui está no versículo 9. Pelo que também o Deus Pai, nosso Deus, o exaltou soberanamente. Aqui começamos a ver a supremacia de Deus, de Cristo. Deus Pai lhe exaltou soberanamente. Olha, atenção, não é o homem que lhe exaltou soberanamente. Nós homens, quando exaltamos alguém, temos um limite para exaltar. Tem um limite que nós já não conseguimos fazer subir mais. Agora, Deus poderoso, um Deus tão grande, exaltou seu filho soberanamente. Olha, lhe deu um nome que é sobre todo nome. My God, aí já explica tudo. Tá aí, até aqui já entendemos a supremacia de Cristo. Quer dizer que Cristo foi exaltado acima de tudo e de todos. E assim que ele foi exaltado, é claro que o nome dele também subiu com ele. E o nome dele agora é um nome que está sobre todo nome. Vamos lá ver, amados. Suponhamos que um certo menino pobre que não é respeitado, até o nome dele ninguém conhece. E esse menino é colocado, por exemplo, na posição de rei. No caso do rei Josias, que começou a reinar com 8 anos. Okay? Não era conhecido, não era valorizado. Ele põe no reinado, aí vai reinar. Uma pessoa desprezada. Não quem soube, ele subiu como pessoa. O nome dele também acende. Porque vamos perguntar, quem é o rei? Quem é o rei? É o nome. Nome e identidade. Está aí. Deus exaltou a identidade de Cristo acima de todas as identidades. Isso quer dizer que todos os nomes que existem no universo
estão abaixo do nome de Cristo. Então, se estão abaixo, lhe devem obediência. Mas... Então está aí, Deus lhe exaltou soberanamente, deu um nome que é sobre todo nome, mas não para por aí. A Bíblia fala, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Olha, não importa se são serafins, potestades, principados, tronos, todos eles devem se prostrar diante de Jesus. E depois devem confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu Deus, meu Deus. Então está aí. Jesus recebeu o nome sobre todo nome. Todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra deve se prostrar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uau! Amados, até aqui já conseguimos compreender a supremacia de Cristo. Portanto, se um dia vires alguém a falar mal de Jesus ou a tentar desprezar a soberania de Jesus ou a essência de Jesus, temos que repreender essa pessoa, colocá-lo na linha e fazê-lo aceitar a salvação se é que ele quiser. Porque, na verdade, Jesus não pode ser menosprezado, porque ele veio até nós humildemente, mas não quer dizer que permaneceu assim, não. O Pai lhe exaltou soberanamente. Porque até a própria Bíblia fala, no livro de Apocalipse, capítulo 4, que quando João foi arrebatado para o céu, quando ele viu Jesus na distância, vendo a glória que Jesus tinha, João ficou a tremer. Jesus, naquela amizade, naquela proximidade, diz, João, olha, aproxima aqui, pode vir, venha, venha. E João então se aproximou para ver melhor. Aí está. Então Jesus foi exaltado soberanamente. De modo que até aqueles que ele instruiu, os seus discípulos, se ele vissem agora, poderiam se dobrar. Ou melhor, devem se dobrar. Porque ele é soberano, é supremo agora. Está acima de todas as coisas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Uau! Glória a Deus. Jesus é o mesmo. De ontem, de hoje, de eternamente. Quando Jesus na terra estava, a sua criação, a sua criatura, os fariseus, os sacerdotes, os mestres da lei, queriam lhe medir capacidade. Ou quem te deu essa autoridade? Mas quem é você? Estás a pregar isso? Quem te mandou? Uau! Eles não sabiam que estavam a falar com aquele que é dono de tudo, que pertence a tudo, que criou todas as coisas. Oh, meu Deus! Olha, se os homens que viveram no tempo de Jesus conhecessem que Jesus é dono de tudo, eu creio que toda a terra, até os animais, podiam se curvar, prostrar, porque reconheceriam o Senhor da glória. Mas tudo bem, tudo bem. Ele veio mesmo para morrer por nós. Era mesmo mistério que não o conhecesse, não o reconhecesse ainda. Mas a Bíblia diz que quando ele voltar, virá nas nuvens com poder e grande glória. Agora aí vamos ver qual é o joelho que vai resistir, não dobrar diante dele. Não é se dobrar por castigo ou por obrigação, não. É mesmo uma questão mesmo de verdade, uma questão de, vamos dizer, é uma questão de coerência, algo de compreensão, é próprio, é ele que merece, mas ninguém, é isso que Satanás quer honra, quer glória. Na verdade é coisas que Deus deu a Cristo, é por isso que a palavra diz que Cristo é herdeiro de todas as coisas. E bênção, né? Que nós também somos co-herdeiros. Nós herdamos atrás de Cristo. Cristo está sempre à frente. É por isso que ele é o primogênito de toda a criação. Está à frente de tudo. Nós estamos atrás. Se não fosse Cristo, não seríamos filhos de Deus. Se não fosse Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós não teríamos a salvação. Glórias a Deus, glórias a Deus. Amados em Cristo Jesus, é um prazer falar para vocês. Manuel Israel, vosso conservo em Cristo Jesus. Espero voltar para trazer mais uma palavra em ocasiões propícias como esta. Que Deus abençoe. Estamos juntos.